A gente recebe agora a doutora Raquel Garinatti, delegada. Tudo bem? Já é de casa. Bem-vinda, como sempre, à Revista Oeste. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Dri? Tudo bom, meninas? Nossa futura deputada federal, Marina. Marina Tudo Helena ótimo. aqui. Tá dizendo, Não estou enxergando quem está aí mais, porque Doutor André tá Marcília conosco também e Paula Camacho. Paulinha e doutor André, que não dá para enxergar que a minha tela tá tentando meter. Conte com a gente que a gente vai te contando tudo o que está acontecendo por aqui. Você já está aí a postos também, fazendo um super sucesso trabalhando na televisão. Estamos acompanhando, viu? Todo o nosso desejo para que esse seu trabalho importante continue a todo vapor. Me convidem mais vezes para ir, viu? Sempre. Porque eu amo a Revista Oeste. Ah, a gente ama você também. Apesar de que os temas que a gente tem que lidar, hein? Por exemplo, vamos começar falando sobre esse crime chocante que abala o Brasil todo. Rapazinho de apenas 14 anos, um menino, executou os próprios pais, pai, mãe, irmãozinho de 3 anos, com tiro na cabeça. Olha, os detalhes são terríveis. A família do Rio de Janeiro, do distrito de Comendador Venâncio e Itaperuna. Segundo a polícia, o crime teria acontecido porque os pais do adolescente não tinham deixado ele fazer uma viagem para encontrar uma namorada que ele tinha, né? Um namoro virtual lá em Mato Grosso. A menina que foi presa com 15 anos também para dar explicações para a polícia, ela teria incentivado. O que acontece? Eu vi já a senhora falar em psicopatia. Quais os detalhes que já se sabe do lado da polícia? A gente percebe, claro, a polícia identificou rapidamente, aliás, parabéns para a polícia, tanto do Rio de Janeiro, de São Paulo, como de Minas Gerais. O que a gente percebe, né, esse menino? Como? Pode continuar falando? O caso dele foi interestadual. A menina estava em Minas Gerais e ele estava em outro estado. Mato Grosso, a menina, me parece, Mato viu? Grosso, então, excelente polícia civil do Mato Grosso. O que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem um excesso de garantias quando a gente fala em criminosos ou menores infratores que nada mais são do que uma semente do mal. Criminosos também, mas a gente tem que falar que são menores infratores, que praticam atos infracionais correlatos a crime e que para eles a gente não pode utilizar a nomenclatura de psicopatas, mas para mim são psicopatas. Aliás, quem atua com o sistema de justiça criminal percebe de antemão essas nuances perversas de ausência de empatia com o próximo, de sentimento. O único sentimento que eles têm é com eles próprios. E ali teve um requinte ali da internet utilizado para coautoria, inclusive imediata, quando a gente fala que não houve ali a mão desta adolescente, mas houve ali a instrumentalização através de ideias, de fomentos. E é mais um caso champinha, porque o menor adolescente que dizima a própria família, joga na cisterna da própria casa, trata como se aquilo fosse algo normal ou mais um game, mais um jogo de internet, não é possível a regeneração. Mas aí a gente cria, e aí são todas essas polêmicas. Em 2001 teve a lei antimanicomial, logo na sequência em 2023, 22 anos depois, veio a resolução 487 do CNJ, determinando o fechamento de todos os manicômios judiciários do país, o que foi feito. Hoje nós temos hospitais de custódia ali numa situação meio híbrida, em que aqueles criminosos muito graves estão em penitenciárias, como, por exemplo, o maníaco do parque. Ele nunca teve um tratamento, ele está como um criminoso comum. Esse cara não tem condições de ser reinserido na sociedade, mas enfim, 2028 a gente vai ver qual será o outro limbo jurídico construído. Então a gente fica numa insegurança absurda, porque qual é a segurança daqueles que atuam no sistema de justiça criminal? O amparo legal. Quando a gente não tem um amparo legal em situações extremadas como essa, a gente não tem lei para manutenção e sustentabilidade dessa prisão, a gente faz o quê? A gente cria malabarismos, e eu sou extremamente legalista. O que acontece com o Champinha hoje, eu concordo que é um criminoso que não pode mais ser reinserido na sociedade. Mas ele não está condenado, ele não está cumprindo pena, ele está até o nome mesmo, é algo experimental. Ele está de uma forma experimental, ele mais outros 4 que praticaram atos infracionais equiparados a crimes hediondos estão cerceados da vida social. Este moleque, esse
elemento do mal, essa semente do mal, junto com essa semente do mal, eles praticaram atos infracionais correlatos a crime que poderão ficar internados numa fundação casa, se fosse São Paulo, até completar 18 anos ou, em alguns casos, até 21. E aí? Faz o quê? Deixa eles livres, se a gente não tem lei? Então é essa grande polêmica e situação em que a gente tem uma omissão legislativa generalizada. Sim. E o brasileiro não aguenta mais, né, essa impunidade, essa sensação de total insegurança e acompanhar crimes bárbaros, pra lá de bárbaro como esse. O menino que teria dito, inclusive, que não se arrepende, que faria de novo, logo depois de matar, assassinar pai, mãe, bebezinho, irmãozinho, jogar na cisterna, foi lá no Google, ó, como resgatar FGTS de morto, viu, Marina? Que loucura, gente. Bom, é isso. Nossa deputada tem um projeto de lei que eu te ajudo, tá, deputada? Rola. A doutora já tá falando você. que você Olha a vai ser pressão, olha a muito bom. pressão. Vou levar, então vem todo mundo junto. Já que é pra pular que tá quentinho, bora. Tem aqui, meu ó, voto. equipe incrível. Bom, mas, deputada, eu queria perguntar pra você a respeito... Deputada não, ela, né? ela Olha lá. quase foi deputada. Delegada. estadual, Bom, então, pra então, mim, hein? já é. Não, estou na Delegada. expectativa. Mas, delegada, e secretária, né? Eu tenho uma pergunta em relação... Caiu Pronto. aqui, voltou. Uma pergunta em relação ao crime organizado, né? A gente viu que o crime organizado agora, o PCC e o Comando Vermelho, estão em várias atividades lícitas no Brasil. Isso é uma grande reportagem dizendo que os empresários, os investidores estão bastante preocupados e olhando esses setores, porque a gente sabe, por exemplo, que eles estão presentes no setor de combustíveis. E aí, como é que você vai competir contra o crime organizado, que às vezes tem combustível adulterado, roubado, né? Então consegue outros preços. Isso vale para o mercado imobiliário, fora tudo que a gente sabe de contratos, muitas vezes do setor público, de empresas de lixo, de transporte, todo o resto. Então que isso tem sido um fator decisivo, assim, na cabeça de empresários, eles estão muito preocupados em relação a isso. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Qual o tamanho hoje do nosso crime organizado, que é realmente organizado, e o que o poder público pode fazer para enfrentar? Perfeito, excelente questão. Quando a gente percebe que existe a lavagem de dinheiro justamente para transformar aquele dinheiro proveniente de atos criminosos, aquele dinheiro manchado do sangue, do crime, em dinheiro lícito, o que eles utilizam? O que eles utilizavam? Lavanderias, postos de gasolina, operações, por exemplo, com joias ou operações em trocas de moedas, aqueles doleiros, operações em que realmente aquela roupagem ilícita e criminosa era ali no meio do caminho transformada numa roupagem aparentemente lícita. Todas essas operações que eu falei, automóveis também, todas essas quantias grandes que são operacionalizadas no Brasil, elas têm uma obrigação legal de reportar em caso de suspeita de atividades fraudulentas criminosas. Isso ok. COAF faz o seu papel, nós temos os laboratórios de lavagem de dinheiro, tanto da Polícia Federal, das polícias estaduais, perfeito. Mas a gente tem um grande vácuo aí, justamente nessas novas transações que estão surgindo e essas novas formas de lavar dinheiro através de fintechs, através de criptomoedas, através de big techs, como quando a gente fala em operacional, jogos, cassinos online. Não temos regulamentação no nosso país. Então não adianta criarem uma CPI palhaçada que foi criada para tentar responsabilizar alguém, se você não tem um respaldo legal. Muita gente está sendo contaminada, está sendo viciada, está viciando e perdendo o montante de dinheiro, ou utilizando os recursos públicos para práticas de jogos online. E onde está a lei para que a gente possa punir ou responsabilizar aqueles que operam dessa forma? É inexistente. Então, claro que foi uma grande palhaçada feita no Senado, porque ali ninguém queria responsabilizar ninguém, porque a gente não pode imputar um crime a alguém sem uma lei pregressa que o tenha. Então, justamente nesse vácuo, o criminoso ele é oportunista, o criminoso ele é esperto, ele consegue operacionalizar. Então, ninguém hoje mais lava dinheiro através de joalherias, de fachada,
através de postos de gasolina de fachada. As pessoas estão lavando dinheiro justamente nessas think techs que não têm ainda mecanismo legal de fiscalização e pior, não há necessidade legal também de reportar transações fraudulentas. Então, claro que fica muito mais difícil para os poderes públicos utilizarem ali o amparo legal para colocar toda essa cambada na cadeia. Então, é mais uma vez a omissão legislativa facilitando o crime. E quando a gente vê o combate ao crime, a legislação cada vez mais conivente e elástica com o criminoso e cada vez mais rigorosa com aquele que combate o crime, claro que é uma guerra assimétrica, desleal e que a gente não vai conseguir se continuarmos com essa mentalidade colorida tendenciando para o crime. É gravíssima a situação. PCC, que é mapeado em 28 países, está se infiltrando em presídios no exterior também para recrutar novos membros e expande tráfico de drogas e armas. A pergunta agora é do Dr. André Marcília. Tudo bom, delegada? Prazer falar contigo. Veja, a senhora tudo bom, doutor? Tudo ótimo. A senhora que está no front, que está no dia a dia da lida com esses crimes, a gente tem visto muito notícia de crianças ou adolescentes que não necessariamente estão no crime, mas que vão lá e matam o tio, e matam os pais e etc. E tem um problema, doutora? A senhora sente que tem um problema nessa geração? Existe uma criação hoje permissiva, isso é interessante até para quem nos ouve, para o nosso público, até compreender também o seu papel como educadores dos seus filhos. Tem uma permissividade dentro, no seio hoje das famílias, que faz com que os filhos possam tudo, entrega-se a ele tudo o que eles querem, e isso resulta em filhos mimados de tal modo que não aceitam depois não de ninguém, da sociedade, e flertam ou ultrapassam a fronteira e passam ao crime? Nossa, que pergunta perfeita, doutor. Eu estou fazendo essa reflexão enquanto você está fazendo a pergunta. E nessa reflexão, essa pergunta me traz reflexões. Claro que a gente não pode interferir na educação familiar, no seio familiar de ninguém. Mas é uma pergunta extremamente poderosa, porque quando a gente fala em crianças que estão na classe média, média alta, crianças mimadas, criadas em redoma de vidro, com leite, ninho batido com pera, a gente vê aquele excesso de cuidado com essas crianças que estão completamente despreparadas para lidar com o mundo, porém extremamente permissiva a educação para que essa criança não tenha limites. E aí, claro que essa criança ela fica vulnerável e suscetível a ser cooptada por criminosos ou por colegas que estão ali usando drogas ou praticando ilegalidades. Ou o caminho mais fácil, né? Pular obstáculos. Não existe caminho fácil. Quando alguém pula obstáculo, aquele obstáculo é frágil e logo cai. E aí eu gostaria de fazer um paralelo que uma vez eu escutei numa palestra de uma professora e que quando a gente fala dessas crianças que são abandonadas, que vivem em áreas periféricas, muitas vezes sem estrutura familiar, sem estrutura alguma dos pais desajustados, pais que estão na cadeia, mães que têm que trabalhar e largar os seus filhos ali à própria sorte. Ali essas crianças sobrevivem, sem cuidado, sem amparo, mas sobrevivem com um mundo em que é necessário elas terem um desenvolvimento maior, sim, de perspicácia, desenvolvimento maior de sobrevivência. E aí a gente vê, quando vão ali numa competitividade, e a gente fala na competitividade do crime, corromper as pessoas que estão hoje criadas ou criadas com excesso de liberdade, com qualquer norma é equivalente a um abuso ou alguma reprimenda violenta, a gente vê que essas pessoas elas ficam subjugadas também ao crime. Não são só os vulneráveis sociais e economicamente, mas eu vou criar uma palavra agora, os vulneráveis de educação. Essa educação extremamente permissiva é uma educação nefasta, é uma educação que é egoísta,
que hoje, no presente, você aparenta ser um bom pai, mas você está sendo egoísta ao não conseguir dar freios morais e éticos para uma pessoa, para um adulto que vai sobreviver no mundo. Esse adulto vai ser fragilizado, vulnerável socialmente e fácil também para cair no crime. Pronto, é isso. Tem muita providência para ser tomada, não é fácil, né? Mas é preciso ficar firme e acompanhar aí as boas ideias como as que você sempre traz, viu? Doutora Raquel Galinatti, muito obrigada pela participação aqui mais hoje. Ótimo dia, sucesso aí nas atividades. A gente segue te acompanhando e portas sempre abertas para participar aqui também do Oeste com Elas, da programação da Revista Oeste. Um beijo! Um beijão para todas vocês, para você, doutor. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.